Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Feliz Ano Novo! Olha o primeiro período começando conosco aqui na TV Educação e na plataforma Gonçalves Dias. Eu estou aqui, Cacau Sotero, a minha amiga Deusileia, fazendo a interpretação da nossa aula para os chuchus que não podem nos ouvir. Vamos começar hoje falando de coisa linda, de flores, romantismo. Você é romântico? Você se considera uma pessoa romântica? O que é romantismo para você? Aqueles coraçõezinhos ali na folha do papel, aquela mensagem melosa, como eu amo você, estou com saudades. É isso que nós nos remetemos ao falar de romantismo. Porém, na literatura não é bem assim. Vamos falar hoje da linguagem do romantismo no Brasil. Vamos ver o que é romantismo, vamos trabalhar o contexto histórico, claro, toda escola literária acontece num tempo específico e os acontecimentos históricos, claro, vão influenciar nessa referida escola literária, movimento literário, como queiram. As características, claro, vamos falar dessa linguagem e alguns produtores da época, né, autores e as suas respectivas produções. Bom, gente, o romantismo aconteceu no Brasil como um movimento artístico do século XIX, tá certo? Com representações de brasileiros, da prosa e da poesia. Lembrando aí, prosa é aquele tipo de texto escrito com parágrafos, certo? Parágrafo, igual você produz aí um texto, uma redação, ali é aquela forma de escrever em prosa. E poesia ou poema é o texto escrito em versos, em estrofes. Só para nós nos atermos a essas terminologias, tá bom? Podendo ser dividido em 3 gerações. Então, gente, o romantismo foi um movimento literário que aconteceu já no século XIX e se estendeu por muito tempo, tanto que é dividido em 3 momentos que nós chamamos de geração, obviamente, a primeira, a segunda e a terceira, tá bom? Vamos aqui, lembrando que é um dos principais movimentos, tá? Todos os movimentos são importantes, claro. Só que o romantismo, pela sua extensão, pela sua representatividade, pelo contexto histórico, ele tem uma expressividade muito importante, tá bom? Teve como marco inicial a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Então, quando você falar em romantismo no Brasil, marco inicial, suspiros poéticos e saudades, né? Bem romântico, bem carregado de subjetividade. Daí o termo romantismo, subjetividade, o eu lírico falando mais, né? Exaltando as suas emoções. Daí o nome romantismo, que nós confundimos também com o romantismo do dia de hoje, que não tem a mesma conotação, tá certo? Quando? 1836. Para saber século XIX, você soma aqui 1 mais 8 dá 9, então século XIX, tá bom? Possuindo manifestações tanto em prosa, como eu já falei, quanto em poesia. Quando eu falo de poesia, eu estou me referindo à subjetividade expressa na estrutura do poema. Então, gente, às vezes nós confundimos. É poesia? É poema? O que é poesia? O que é poema? O poema é a estrutura textual escrito em versos. Os versos formam as estrofes. A poesia é a essência do texto, mas acaba sendo colocado tanto um quanto o outro. O chuchu já entende, tá bom? O romantismo brasileiro é considerado um dos principais marcos da literatura em nosso país, tá bom? Qual é o principal fato histórico que vai permear o romantismo? Claro, a chegada da família real ao Brasil. Por isso que o romantismo tem essa expressividade
literária, bem acentuada, porque como se fosse o começo da história do Brasil. O Brasil não era colônia de Portugal? Então, com a questão do bloqueio continental lá na Europa, pelo Napoleão Bonaparte, a família real vem para o Brasil e, quando chega aqui, abre os portos para as nações amigas, né? Vira aqui uma bagunçazinha aí de leve. Então, nesse período, o país deixa oficialmente de ser colônia e passa a ser Reino Unido de Portugal, tá bom? Brasil e Algarves. Então, gente, essa história aí do início da nossa história, fica até parece até uma redundância, mas não é, ó. Essa história, essa conversa do início da nossa história, né, oficialmente falando de Brasil, o romantismo acontece nessa época. Por isso, quando nós falarmos de romantismo, uma atenção maior, uma expressividade maior, porque nós estamos falando do início da história do Brasil, tá bom? Como eu vou falar do contexto histórico? O que acontecia? Acompanhe aí na sua tela. Nós temos a construção do Museu Nacional, que foi incendiado em 2018, todo mundo soube disso aí, uma tristeza. A fundação do Banco do Brasil, que até hoje é uma das grandes potências, né, econômicas do nosso país, o decreto de abertura dos portos às nações amigas, como eu acabei de falar, criação do Ministério da Marinha, das Relações Exteriores e do Tesouro Nacional, assim como a fundação da Casa da Suplicação do Brasil, atual Supremo Tribunal da Justiça. Então, esses aqui são os fatos que trouxeram para nós uma grande representatividade. O Banco do Brasil, você conhece até os dias de hoje. E aí eu falei também do Museu Nacional, que foi incendiado tristemente em 2018. Então, o romantismo, ele representa a burguesia, uma classe social ascendente na época, tá bom? Entre o século XVIII e 19. Ou seja, é um movimento de produção da nova elite. A burguesia, a gente volta um pouquinho na história, a história dos burgos, que eram trabalhadores, eles viviam em cidades chamadas burgos, eles não tinham nobreza, mas eles tinham, ó, capital. Então, eles investiram na arte. Então, por isso, mais uma vez, falando de romantismo, nós lembramos do início da história do nosso país e a ascensão dessa classe social, a burguesia, tá bom? A burguesia havia superado os regimes absolutistas, aí a gente lembra aí dos reinados, tá? Voltando um pouquinho, fim do feudalismo lá para trás, tá bom? Por conta disso, os ideais dessa burguesia são aqueles presentes nas obras românticas, tá bom? Olha só, quando eu falo aqui de bloqueio continental, eu lembro aqui da Europa, da França, que veem a Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, são ideais que vão também influenciar as questões românticas, tá? Quais são os ideais da burguesia? Ó, o egocentrismo, o culto ao eu, o indivíduo como centro da existência, o nacionalismo. Brasil deixa de ser colônia de Portugal e vai investir nas produções locais, nas produções nacionais. Exaltação da natureza como cúmplice do sujeito. O que é isso? O sujeito, o eu lírico, se identifica com a natureza e passa, então, a fazer parte do seu momento. Isso expresso em obras românticas. Idealização de um herói, idealização do amor e a idealização da mulher. Né? Uma peça importantíssima na vida de qualquer pessoa, né? A mulher é mãe, a mulher é parceira, a mulher é amiga, a mulher é professora, então ela tem que ter um destaque nas obras românticas, tá bom? Essa parte aí, mãe, mulher, companheira, professora, grifo meu, tá bom? Que não deixa de ser bem interessante. Idealização, né, já falei, fuga dessa realidade. Então, por isso que nos dias de hoje, quando você fala que uma pessoa é romântica, é uma pessoa que vive com a cabeça nas nuvens. Ou seja, fuga da realidade. Para onde?
Como é que eu vou fugir? Por meio da morte, por meio do sonho, por meio da loucura e ainda por meio da arte. Então, tudo isso aqui é colocado, tudo isso aqui muito bem representado num movimento chamado romantismo, tá certo? Além dessas características que nós já falamos, né? Vamos relembrar: subjetividade, fuga da realidade, idealização da mulher, um herói nacional, que no caso a gente vai já falar dele, do índio, tá bom? Vale ressaltar que as manifestações, tanto na poesia quanto na prosa, dentro do romantismo, tiveram cada uma suas particularidades, conforme vamos explicar a seguir. Então, assim, dentro da poesia, eu tenho uma especificidade, assim como dentro da prosa. Essas características que eu acabei de falar, elas não são atenuantes em ambas, do mesmo jeito. Cada uma tem a sua manifestação, tá bom? Por exemplo, a poesia romântica brasileira, para ser bem mais compreendida, pode ser dividida em 3 grupos ou gerações. Eu falei isso no início. Os indianistas, que vão fazer parte da primeira geração, os ultrarromânticos, que são a segunda geração, e os condoreiros, a terceira geração. Só para você ficar sabendo. Quando eu falo de indianistas, lembro de quê? Do índio. Não falei de figura de herói nacional? Pois é. O índio é a figura, é o herói do Brasil. Quando eu falo de ultrarromantismo, eu não falei de fuga através do sonho, mas eu também falei de fuga através da morte. Então, os ultrarromânticos, eles se ausentam da realidade por meio da morte. É um período aqui onde muitos poetas, muitos escritores morreram precocemente. E aqui, os condoreiros, é quando eles querem alçar voos maiores e se comparam ao condor, tá bom? Que tem uma história muito parecida com a história da águia. Falo depois para vocês sobre isso. Então, assim, primeira geração romântica, os indianistas, tá bom? Eles tiveram como princípio expoente o poeta Gonçalves Dias. Então, quando eu falo de romantismo, início no Brasil, Gonçalves de Magalhães. Mas quem se destaca no romantismo é o Gonçalves Dias, tá bom? Poetas indianistas foram mais nacionalistas entre os românticos. Então, quando você diz assim, ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Todo mundo conhece esse poema, Canção do Exílio, do Gonçalves Dias. Aqui ele faz exaltação da sua pátria, exaltando as palmeiras do Maranhão, as nossas aves, como algo melhor do que em outro lugar onde ele estava exilado, não por força, mas exilado propositalmente em Portugal. E ele lembra com muita saudade do Brasil, mais precisamente do Maranhão. Agora, quando eu falo de indianismo, eu tenho o Juca Pirama, que nota-se a exaltação da natureza nacional e a construção do índio como herói brasileiro, tá certo? A linguagem, como é a linguagem desse romântico indianista? Egocêntrico, aliás, no geral, né, a linguagem romântica. Egocentrismo, vai falar muito do eu, né? Minha terra é mais bonita que a sua. Minha terra tem palmeiras e as aves da minha terra gorjeiam muito melhor do que as aves de qualquer outro lugar. Então, o egocentrismo é predomínio da poesia lírica, e a gente recorre aqui aos gêneros literários, gênero lírico, olha, quase não sei a palavra, gênero lírico. Também 2 palavras com muito ré, fonema ré, né? A língua enrola. Gênero lírico, gênero épico e gênero dramático, gêneros textuais estudados aí lá no primeiro ano. Lembram dessa aula? Então, relativismo, eu não preciso ser o tempo todo do mesmo jeito. Há uma certa relatividade, né, em relação àquilo que eu me proponho a explicar nos meus poemas. E, claro, insatisfação e o idealismo, né? Idealismo da mulher, idealismo do herói, tá bom? A visão do mundo é nostálgica, e eu puxo mais um pouquinho para a segunda geração. Explica-se pelo descontentamento da nobreza, aí é um reflexo da classe social burguesia, que não fazia parte da nobreza, tá? Ela era popular, ela era do povo, só tinha dinheiro, então isso aqui é um reflexo
do que se vivia na época, que vai deixar o poder parte da burguesia que ainda não havia assumido ou que tivesse ficado à margem dele. Então, hoje, quando você fala de burguês, você se refere a alguém que tem muito dinheiro e faz parte da elite da sociedade. Mas nessa época, a burguesia não fazia parte da elite da sociedade, conquistou seu espaço, investindo também em arte como o romantismo, tá bom? Como eu disse há pouco, quando você fala de romantismo, o início do romantismo, Gonçalves de Magalhães, mas quem se destaca nessa escola literária, nesse movimento literário, é o Gonçalves Dias, que é responsável por implantar e solidificar a poesia romântica na nossa literatura, tá bom? E as obras do Gonçalves Dias vai abarcar todas essas características que eu já citei: subjetividade, egocentrismo, idealização, tá bom? E eu venho trazendo agora uma poesia do Gonçalves Dias para vocês, tá bom? Mostrando ainda que ele se volta, o eu lírico, o Gonçalves Dias, para elementos genuinamente brasileiros. Quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram quem? O índio. Então, o índio já faz parte da cultura brasileira, tá? Sempre retratados por meio de uma linguagem simples, uma linguagem acessível, bem diferente da literatura proposta pelos antecessores ao romantismo, que foi o barroco e o arcadismo, que é uma volta à era clássica, tá bom? Então, só para nós nos situarmos, as primeiras manifestações literárias começam na Idade Média com o trovadorismo. Quando a Idade Média acaba, né, vem o declínio do feudalismo, a gente começa a ter uma mudança nas manifestações literárias, porque o homem passa a ser o centro do universo, tem o humanismo, o período de transição, aí nós temos o barroco, quando o homem se volta de novo para Deus, e depois uma retomada da era clássica com o arcadismo ou o neoclassicismo. Com o final disso aqui, a gente tem o romantismo. Exaltação da natureza e da liberdade é uma característica da obra de Gonçalves Dias, tá? E aqui, ó, eu falei da canção do exílio, olha ela aqui, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E como é o nosso céu? Ele tem mais estrelas. E as nossas várzeas, as nossas florestas, elas têm mais flores. E os nossos bosques, eles têm mais vida. E nossa vida tem mais amores. Nós amamos mais. Então, o brasileiro ama mais. Tem uma floresta maravilhosa. Tem o céu cheio de estrelas, mais estrelado do que qualquer outro lugar. Olha só. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Onde? No Brasil, mais precisamente no Maranhão, porque a terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, ó. Tem primores. Esses primores ele não encontra lá em Portugal, né? O K dele é Portugal, onde ele estava. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá, tá bom? Eu não vou não vou ler tudo, porque você já conhece esse poema e você pode encontrar aí até no seu livro didático, tá bom? O indianismo é a exaltação do índio, a figura do homem branco fica em segundo plano e esse homem nativo, o índio, ele vira um herói, tal qual era na Idade Média, tá bom? E para finalizar, um trecho do Juca Pirama. Meu canto de morte, acompanha aí na tela. Guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante. Por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Isso aqui é um trecho de um poema indianista de Juca Pirama chamado. De Juca Pirama, não, gente, de Gonçalves Dias, chamado Juca Pirama. Olha eu trocando aqui. É a história de um guerreiro que é preso por uma tribo de canibais, e na hora da morte ele dá um grito, né? Esse que a gente fala, o meu grito de eu sou forte, eu sou tal, para não morrer. Ele chora na presença da morte porque ele precisa cuidar do pai. E aí, esse trecho a gente trouxe para que você entenda que o Juca Pirama é um poema essencialmente indianista e consagrou Gonçalves Dias como
muitas outras obras e a maior representatividade do romantismo no Brasil, tá bom? Gonçalves de Magalhães inicia e Gonçalves Dias, claro, entre outros autores, trazem essa representatividade para o romantismo no Brasil. Entenderam a linguagem? Entenderam a aula? E eu fico por aqui. Compliquei?